Fala pessoal, galera, tá começando aqui mais um vídeo aqui no meu canal Sai de Motos 01. Tô aqui com mais um convidado. Esse aqui é o meu gerente, chamo ele de Mister, o Vinícius, né Vinícius? Se apresenta aí pra eles. Prazer pessoal, me chamo Vinícius, sou gerente de vendas aqui da Brava Motos. Tô aqui hoje para bater um papo bacana sobre a vida, né? Com o nosso amigo Said aqui. Isso. Prazer estar podendo passar um pouquinho do que eu sei para todos vocês aí. Esse mesmo, pessoal, a gente hoje vai comentar um pouco sobre mentalidade, vendas, que é a nossa rotina diária, né? Vinícius, faz uma pergunta. Qual que é o que a pessoa precisa ser ou precisa fazer para ela ter um bom desenvolvimento nas vendas, para ela poder, como se diz, explorar mais dela mesma? Bom, Said, eu vou contando um pouquinho da minha história. Eu descobri o caminho das vendas com 14 anos, quando eu fui trabalhar como office boy numa empresa que tinha um departamento de vendas. E convivendo com aquelas pessoas, aquelas reuniões, treinamentos, aquilo me encantou, né? E a possibilidade de você poder ganhar dinheiro, que a gente desde trabalha os 14 anos. Desde os 14 anos. E aí o que acontece? Dentro desse mundo que eu comecei a viver, que me encantou, o que mais me despertou em trabalhar com vendas foi, posso dizer que hoje é a profissão não acadêmica que exige um diploma que pode realizar qualquer sonho seu. Concordo. Né? Você pode Exatamente. ganhar o mesmo tanto que um juiz, né? Que um alto profissional de alto nível ganha. Então você faz o seu salário, né? Agora, basicamente, o que a pessoa precisa quando ela tem essa aptidão, quando ela tem esse desejo de transformar a vida dele, né, ganhando um bom dinheiro para ter uma qualidade de vida, na realidade é identificar qual o produto que te encanta, porque vendas é uma paixão. Isso. Então você aplicar a sua paixão num produto que te encanta facilita bastante as coisas. Bacana, concordo muito bem, porque quando a gente gosta de uma coisa, quando a gente ama uma coisa de paixão, a gente não faz aquilo pelo dinheiro, né? Não só pelo dinheiro, Isso. né? E sim pela satisfação pessoal, né? Que traz um monte de coisa boa para sua vida, né? Aquela satisfação do dever cumprido e da excelência no que faz. Então, amar já fala tudo. A palavra é o quê? Você é um amador, você ama o que faz. Isso. Então fica muito mais fácil quando a gente gosta de uma coisa, de poder conviver e trabalhar no dia a dia sem que isso seja uma obrigação, isso se torna um lazer, um prazer em trabalhar. Tá, gente, olha só para vocês verem o nível de inteligência, de esperteza de uma pessoa que eu conheci tem menos... Quanto tempo? Falta Quase 2 meses para um ano. Um ano, olha só, ele já... Gente, é surreal. Eu gosto de conviver com essas pessoas porque essas pessoas me aproximam de ser quem eu sou. Faz sentido o que eu comento com você, aproximar de pessoas assim? Total sentido. Me diga com quem tu andas que direi quem tu és. Né? Então o ser humano hoje ele é produto do meio. Se você está no meio de coisas boas, de lugares bons, a tendência é você colher coisas boas e coisas do bem. Se você está no meio do lado ruim, você só vai colher coisas ruins. Então, partindo desse princípio, sempre a gente tem hoje que fazer uma escolha. Aí eu pergunto para você, você quer ser do bem ou quer ser do mal? Quero ser do bem. Então você tem que procurar lugares onde você vai encontrar isso, né? Pessoas do bem, com pensamentos bondosos, com o intuito de crescer, de explorar seus valores morais, que é honestidade, integridade, né? O valor do suor do trabalho. Então, estando perto, a gente estar perto de pessoas do bem, a gente só vai colher o bem. Tudo isso serve também para o nosso nicho, para o nosso ramo. Sim, sim. Você tem que trabalhar em empresas onde tem valores morais. Uma empresa que tem um bom nome, que zela pelo nome, né? Que tem a integridade de representar uma marca igual nós representamos a Honda da melhor maneira possível. Né? O maior patrimônio que uma empresa tem é o seu cliente bem atendido, é o seu cliente bem
orientado, né? Você vender, você explicar para o cliente o que ele está comprando, como ele vai pagar e como ele vai receber o bem, né? Isso aí, as energias positivas de fazer o bem e de levar a sua vida com honestidade, faz você se transformar num vendedor campeão de alta performance, com certeza. É um conjunto, né? Uma andorinha não faz só verão sozinho, né? Então a gente precisa de todo um conjunto para que a gente possa potencializar nosso profissional da melhor maneira possível. E é assim a gente chega no topo e consegue chegar lá sempre. Exatamente. Chefe, queria te fazer mais umas perguntas aqui. Pela sua carreira, pelas suas habilidades, que você é uma pessoa que eu admiro muito. Obrigado. Você é uma pessoa que eu me identifico, porque a gente consegue levar a vida numa leveza, numa humildade tão grande que nós não precisamos de pressão. Pressão é bom, pressão é um privilégio. Já viu aquela frase que tem muitos esportistas que colocam? Pressão é um privilégio, porque isso te explora, é como se você fosse um carvão. O carvão pega tanto aquecimento que ele vira um diamante. Isso é muito bom, mas a forma que a gente conduz nosso trabalho, nossa vida, nossa disciplina é excelente. Em questão de equipe, em questão de pessoas, em questão de trabalho em conjunto, o que você tem a falar da onde que a gente pode chegar tendo o nosso trabalho em equipe, como você fala que nós somos profissionais? Bom, vamos lá. O primeiro ponto que você falou é da pressão, né? A pressão, se tudo tem o lado bom e o lado ruim. Eu tento na minha vida, tanto profissional quanto pessoal, sempre tirar proveito até das coisas ruins. Concordo, e se a gente for falar em pressão, uma mãe que está numa gestação, que vai fazer um trabalho de parto, a primeira coisa que a gente, quando nasce, sofre é pressão, porque tem que pressionar a barriga para o bebê sair. Concordo, então isso não pode ser uma barreira para a sua vida, né? Essas dificuldades, essa pressão é para a gente saber administrar com sabedoria e superar cada dia. Cada dia você vai sofrer uma pressão diferente. Hoje você sofre uma pressão sua interna. Daqui uns dias você vai ficar mais velho, vai casar, vai ter família, aí você vai ter pressão da sua esposa, pressão dos seus filhos. E assim a vida vai, sendo que aqui também sempre vai ter aquela pressão da gente estar alcançando os melhores resultados e batendo todas as metas, né? Só que tudo isso que você faz, quando você chega na sua meta, no seu objetivo, isso é só um detalhe, porque o mais importante é você poder colocar um bom dinheiro no bolso e poder levar para sua casa toda a satisfação e o conforto que você pode dar para sua família. Exatamente, excelente. Em relação à equipe, você tocou num ponto muito importante. A equipe unida, ela faz a diferença. A equipe bem treinada, falando a mesma língua, né, tendo os mesmos posicionamentos, faz diferença. Essa sinergia, certo? Falar a mesma língua, trabalhar com honestidade, ter pessoas sempre positivas do seu lado, com certeza faz com que a gente consiga alcançar números que pessoas nem acreditavam que a gente fosse alcançar. Então, a energia positiva, o mundo espiritual, ele conspira a favor quando se reúne várias pessoas do bem. Então, isso é fato. Então a gente tem que preocupar sim em sempre estar com a nossa equipe forte, unida, ter a percepção de quando tem uma pessoa que não está no caminho, a gente trazer ele para esse caminho de volta, né? Porque quando a gente tem um número alto para bater, até aquele que vende o mínimo, sem ele a gente não chegaria no objetivo final. E nada impede de que ele, vivendo nesse meio de bons profissionais, ele se torne um. Me diga com quem tu andas que direi quem tu és, né? Concordo, com certeza. E querendo ou não, para um avião pegar a decolagem, ele tem que ter uma subenergia, né? Ou seja, o avião ele não decola sem ar, sem uma subenergia contra ele, né? Ele tem as turbinas para alavancar a força, a velocidade, né? É mais ou menos o que nós precisamos como equipe estar fazendo. Todos os dias quando a gente acorda, a gente entra na cabine, tem que ligar todos os motores, conferir todos os equipamentos, né? E acelerar
para voar alto e buscar as vendas. É mais ou menos a mesma coisa. Então a gente é um avião, certo? Onde a gente não tem para onde ir, a não ser para cima. Então isso também é uma analogia interessante que eu pude fazer agora com essa observação sua, de que hoje o objetivo da gente é todo dia decolar bem e voar o mais alto possível, né? Exatamente, concordo. Vinícius, ultimamente isso vai servir até para mim, que querendo ou não, eu posso falar, eu gosto de falar, de comentar para mim poder entender. O que você tem a falar para aqueles dias que geralmente a gente está um pouco para baixo, mesmo sendo uma pessoa que acha que tem a mentalidade firme, um pensamento sempre positivo, nós somos seres humanos. Então a gente, querendo ou não, tem dias que a gente vai acordar alegre, tem dias que a gente vai acordar triste, tem meses que a gente não vai estar no nosso auge 100%. O que você tem a falar, recomendar ou dizer sobre esses dias, se você já teve, como que a gente controla isso para a gente não deixar a gente cair, declinar? Bom, Said, de uma maneira inteligente, eu sei que ninguém é igual a ninguém, mas eu sou um cara que sempre tento usar muita estratégia para que eu possa aproveitar ao máximo o meu dia, meu tempo, né? Porque tempo hoje é muito dinheiro para a gente que mexe com venda. Então, o que eu poderia falar para vocês hoje? Eu uso o meu trabalho como uma válvula de escape para fugir de todas essas situações. Todo o desânimo, todos os problemas pessoais, familiares. Quando eu chego para trabalhar de manhã cedo, eu tenho um cabide imaginário na porta da concessionária, onde eu deixo todos esses problemas lá e tento viver intensamente, porque o vendedor de alta performance, o profissional de alta performance, ele tem que estar concentrado no que ele está fazendo durante o dia a dia, principalmente quem vive no mundo comercial. Então você tem que estar preparado para poder atender o seu cliente, para poder perceber os sinais de compra, para que você não possa perder o negócio, para que você possa cativar o cliente. Com isso, na hora que eu vejo, já deu o horário de ir para casa, e aí na hora que eu boto minha mochila nas costas, eu vou lá e pego meus problemas e já vou no carro pensando, mas sem lamuriar, pensando em resolvê-los. Problemas, dificuldades foram feitos para a gente enfrentar, sofrer, enfrentar e resolver. A partir do momento que você cria essa autoconfiança de que você é imbatível, que só Deus pode tirar essa luz sua, não tem como você ter dia ruim, né? Porque você não vai ter tempo para ficar pensando nas coisas ruins. O pouquinho de tempo que você usar para pensar nisso vai ser para solucionar esse problema e eliminar ele da sua vida. Realmente, tudo isso que você falou, eu agradeço de coração, porque tem fases que acontece com a gente às vezes nem sempre está 100%, mas querendo ou não, nós temos nossa responsabilidade, tem que enfrentar, agradecer também até pelos momentos das dificuldades, porque é com essas dificuldades que nós fica mais forte, que a gente aprende a lidar com outras situações parecidas futuramente, porque querendo ou não, todos os dias a gente acorda com um pensamento que a gente tem que resolver problemas, a gente tem que atingir aquilo que a gente quer do jeito bom, da maneira certa. E uma coisa que eu aprendi com você foi resolver um problema que meu cérebro estava dividido. Eu estava querendo resolver de um jeito bruto, uma forma raçuda, uma forma de deixar para lá, e você falou uma coisa ao contrário, você falou uma coisa diferente. Não sei se você lembra o que é. Não lembro, mas assim, a grande sabedoria está na humildade também, sabe? A gente nunca pode achar que a gente é o dono da verdade, que a gente sabe demais, porque o mundo dá voltas e a cada dia você tem um novo recomeço na sua vida. Então a humildade, ela cabe muito bem nessa situação que você está falando, porque escutar as pessoas, para você escutar outras perspectivas, outros olhares, é muito importante, isso te engrandece. Às vezes você tem convicção de que está fazendo certo,
E do nada você vai escutar uma pessoa, ela tem uma ótica completamente diferente da sua, que te dá uma vertente melhor do que a que você estava querendo executar. Então eu acho que a humildade, ela cabe, acho que a humildade cabe em qualquer lugar, entendeu? Que era o que eu estava pensando, te passei o problema e você falou, Said, fala isso e pronto. Nosso cliente ficou satisfeito, possivelmente ninguém às vezes está num dia bom, né? Às vezes acontece alguns problemas, até mesmo no trânsito, né? Às vezes a pessoa não está num dia legal. Eu aprendi uma coisa também no trânsito muito importante, independente se a gente está certo ou se está errado, a gente não tem como discutir uma coisa ali, porque nós não sabemos muitas das vezes o dia da pessoa, o que aconteceu, porque todo mundo passa por problemas no dia a dia, familiar, saúde. Said, a gente que está aqui batendo um papo, querendo mostrar para o pessoal o quanto vale ser um bom profissional para que você alcance seus sonhos, o grande X da questão está aí. Você tem um compromisso muito sério, só Deus tirando a sua saúde. Fora isso, seu compromisso é ser feliz, é viver bem, é morar bem, é comer bem. Por que desperdiçar o seu tempo com esses problemas do dia a dia? Passa a régua neles, perdoe, se perdoe, aceite o perdão e toca a sua vida, o seu objetivo de vida, né? Na idade que você está, construindo a história que você tá, de vida que você tem, a carreira profissional que você tem, né? Os seus ganhos financeiros. Aproveita para pensar em crescer a cada dia, para poder fazer o bem a cada dia, porque às vezes as pessoas pensam, né? Fazer o bem aí na igreja, fazer uma doação, fazer isso. Não. Quando você consegue vender uma moto com honestidade para um cliente, entregar onde vai ser o sustento dele, ou vai ser a forma dele dar um conforto melhor de lazer ou profissional para ele mesmo, você está praticando bem. Quando você vende correto, sem mentir, quando você vende correto, sem mentir, transparente, verdadeiro com o cliente, você está fazendo um bem. Então, faça o seu trabalho com amor, com dedicação, com honestidade, com transparência, que você está praticando o bem para as pessoas e trazendo esse bem, essa luz de bem para a sua vida. É o que eu posso falar para você nesse sentido. Você é um líder que eu me inspiro muito e eu quando até é difícil de falar, mas não sei se parece vai parecer para você isso, mas eu entendo que eu sou muito bom nas vendas, que eu tenho minha carteira de cliente. Eu entendo tudo isso. Eu sei que o ramo onde que eu tô tá me satisfazendo, porém eu gosto muito de aprender. E você é uma pessoa que quando eu me tornar ainda mais profissional, eu penso em me tornar um líder para poder gerir pessoas, motivar, e eu absorvo muito conhecimento com a sua forma de lidar, com a sua forma de atender, porque quando a gente é um líder que sabe da nossa capacidade, da nossa eficiência, você não corre do problema. Você pensa, você fala a verdade. Se for para falar o que tem de falar, você vai falar. Se for para colocar os pontos negativos, você vai pôr. E assim, eu gosto muito de ouvir você falando, de você agindo, de você nas reuniões, porque eu vi vendedores daqui da nossa loja que se transformou depois da forma onde, quando você entrou, eles se transformaram. Ou seja, muitas das vezes alguma palavra que você fala, algum gesto que você trata a pessoa, é tudo o que eu penso em ser. Não quero ser o Vinícius, eu quero ser o Said, absorvendo muito conhecimento que você tem, muita estratégia que você utiliza. Muitas das vezes eu pareço ser um pouco isolado na minha, mas eu entendo que ser isolado, a gente tem muitos pensamentos. Eu prefiro ter os meus pensamentos, de escutar o que você falou, do que ter os pensamentos de pessoas às vezes que não vai me agregar muito. E uma coisa que eu aprendi também com outro líder é o Thiago Rocha, não sei se você chegou a lembrar dele. Já ouvi falar.
Tinha uma época que eu tava... Gente, isso é um detalhe muito importante para você que é vendedor, você que sonha grande, você que tem a mentalidade aberta, você que quer crescer na vida, na carreira pessoal e profissional. Eu aprendi o seguinte: tinha uma época que muitas pessoas me atacavam, me julgavam, mesmo eu estando vendendo, as pessoas, às vezes elas não parabenizavam. Tipo assim, querendo ou não, quando você inicia... Não reconhecia o fruto do seu trabalho. Exatamente. Quando você inicia, você começa a decolar rápido, todo mundo começa a te julgar, tacar pedra. E eu ficava isolado. Eu falava, velho, eu tô andando, ninguém tá colando comigo, eu tô sendo reconhecido, ou seja... eu não estava no time que estava ganhando, mesmo que eu estivesse fazendo meu trabalho bem feito, eu não estava no time que estava, no palavreado, não estava na panelinha. Beleza. Ele chegou a mim e falou assim: Said, se você quer crescer, se você quer ir mais alto, se você quer ir longe, você não vai chegar em lugar nenhum sozinho. Você precisa de apoio de outras pessoas, você precisa estar entre as pessoas, porque são elas que vão fazer você chegar onde você quer chegar. Não estou falando que elas vão fazer para você, elas são um meio de te ajudar. Quem tem que fazer é você. Ou seja, o que eu entendi com aquilo? Não custa nada eu dar um bom dia, não custa nada eu me aproximar da pessoa, não custa nada eu ser colega da pessoa no meu ambiente de trabalho, não custa. Depois que eu aprendi isso, as pessoas ao meu redor começaram a gostar de mim. Mesmo que eu vendia... Antes era o seguinte, eu vendia, mas elas não gostavam de mim. Você vendia o produto, você não vendia a si mesmo. Agora você pegou a habilidade de vender o produto e se vender. Vender o Said gentil, vender o Said proativo em ajudar as pessoas. É isso que aproxima as pessoas de você, entendeu? E o que você falou, tudo isso que você falou agora, chama-se construção, base de construção. Você tinha que passar por isso para você construir com solidez. Tudo isso é um processo, é uma construção, né? Igual você falou que você almeja um dia ter um cargo de confiança, um cargo de supervisão, de gerência, de liderança. Você está construindo agora, certo? Esse futuro comigo, com as pessoas que te cercam, que vai te dar muito ensinamento. Cabe a você ter humildade e saber absorver isso. Porque você pode pegar um pouquinho de mim, um pouquinho do outro líder, um pouquinho do outro líder e fazer um Said melhor do que o Vinícius, melhor do que o Thiago, entendeu? E o objetivo é esse, tá? Pode ter alguém melhor, igual a você, melhor do que você nunca. Esse é o conceito. E me assustaria muito um vendedor de alta performance não almejar isso que você está falando. Porque é o próximo passo da sua carreira, concordo, né? Você está conquistando tudo sendo um vendedor de alta performance. Daqui uns dias isso vai ficar sem graça para você, você vai querer novos desafios, né? Isso. E aí o próximo passo é esse. Só que tudo isso que você está fazendo agora, você está construindo. Quando você chegar lá, a probabilidade de acerto é de 98%. Por quê? Porque você já está construindo um alicerce sólido, forte, com pessoas boas do seu lado, que estão com a intenção de te ajudar e que não tem inveja nem ciúme de ver o seu crescimento. Eu escutei esses dias atrás uma coisa interessante. Igual você contou sua história aí agora, você ainda vai encontrar na sua vida mais gente para atrapalhar do que para ajudar. Mais gente contra do que mais a favor. Então isso aí é uma etapa, é mais uma barreira que você vai ter que receber, enfrentar e superar e passar para frente e dirigir seu carro sem retrovisor, só olhando para frente. Concordo, exatamente. Concluindo esse aprendizado que eu tive, depois que eu me vendi, como você falou, todos ao redor, princípio básico de vendas, a primeira coisa que você vende é o quê? A gente mesmo. A sua aparência, só que a sua aparência ela não é só estética física, ela é intelectual e ela é emocional. As pessoas não verem que você tem um bom caráter, que você é uma pessoa inteligente, ninguém vai querer ficar perto de você. Exatamente. Depois que eu aprendi isso, eu entendi que as pessoas, em vez de emanar energia ruim, elas começaram a emanar energia melhores, e daí eu comecei a decolar. E decorrer do tempo, a gente sabe que é um ciclo.
tudo na nossa vida é um ciclo. As pessoas que não foram ficando, elas... É porque tinham que sair. Todas as pessoas que entram na sua vida e saem é obra do Papai do Céu, certo? De acordo com aonde você quer andar, com quem você quer andar, entendeu? Então você pode ficar tranquilo que tudo que for bom e necessário vai aparecer na hora certa, no momento certo. É outra prerrogativa que um vendedor não pode abrir mão. Sempre ser positivo, acreditar que tudo vai dar certo. Mesmo com todos os problemas, com todas as adversidades que a gente conversou aqui agora, a gente tem que acordar todo dia para matar um leão e acreditar que naquele dia vai ser o melhor dia de sua vida. A gente, pensando assim, a gente consegue conquistar tudo aquilo que a gente sonhou e Deus dá bem mais do que a gente. A única coisa que tira isso de você é Deus e a sua saúde. Fora isso, você consegue alcançar qualquer coisa que você queira na sua vida. Só depende de você. Valeu demais? Obrigado, Vinícius. Foi um papo bacana, gostei muito, viu? Combinado. Pessoal, valeu, muito obrigado. Tá? Para quem escutar isso, que tomara que a gente possa estar passando uma mensagem bem positiva sobre o que é a vida e o mundo comercial que a gente vive aqui hoje, tá? Prazer falar com vocês. Exatamente, pessoal. Comenta o que vocês achou desse bate-papo. Possivelmente a gente pode até fazer mais outros bate-papos. Com certeza, depende de vocês. Se vocês gostarem e replicarem o vídeo e propagarem o vídeo e fizer sucesso, com certeza vamos fazer mais bate-papos desse aí, tá? É isso mesmo, pessoal. Comentem, inscrevam aqui no nosso canal. Meu gerente é Vinícius, especialista. O Instagram é Boa Negócios, né? Especialista em consórcios. @Boa Negócios, meu Instagram. É isso mesmo, pessoal. Vou deixar na descrição e o meu todo mundo já sabe. Said Motos 01. Obrigado, pessoal.